Fala galera, vamos fazer o vídeo para amanhã, domingão, 31 de dezembro. Jogo tem jogo sim. Eu peguei 4 jogos para a gente analisar. Se você quiser mais análises, entre em contato, palpite VIP, eu vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo. Vamos lá, tem 4 jogos para analisar. O primeiro, pela Premier League, o Crystal Palace contra o Manchester City. O Crystal Palace é o 17º, o City é o líder, voando, melhor campanha, vai bater o recorde do Arsenal invicto de 2003, 2004. Contra o Crystal Palace, na 17ª posição, ganhou 3 jogos em casa, empatou 3, perde mais do que ganha em casa o time do Crystal Palace. Marca 1,5 gols de média, sofre quase 2 gols do Crystal Palace, é uma defesa muito ruim. Contra o City, que fora de casa, em casa ele tem 9 vitórias e um empate. E fora de casa é 10 vitórias, 0 empate, 0 derrota, 30 dos 30 pontos que disputou. Fez 25 gols, uma média de 2,5, sofre meio gol por jogo. Deve vir completo com Ederson, com Walker, Mangala, Otamendi e aquele grosso daquele lateral esquerdo, Delphi, que eu não gosto. Ao meio, Fernandinho, Gundogan e o De Bruyne. Na frente eu acho que joga o Gabriel Jesus no lugar do Agüero, com Sterling, Sané e Gabriel Jesus. É o timaço do City. Frente a frente, galera, mais 2,5 gols em 6 dos 6 últimos jogos. O City ganhando o primeiro tempo em 6 dos últimos 6 jogos. Os 2 últimos jogos foi um em setembro desse ano e um em junho desse ano. Foi um 5-0, 2 5-0 pro City, só que foi jogando em casa, tá, esses 2 jogos. Agora tá jogando fora, pode ser que a quantidade de gols que ele faça seja menor. O Crystal Palace, ele faz gol jogando em casa. Ó. Os últimos 3 jogos do Crystal Palace, em casa, ele fez 2 gols no Arsenal, perdeu o jogo. Fez 2 gols no Watford ganhando. E fez 2 gols no Bournemouth, empatou o jogo. Ele faz gol em casa, o time do Crystal Palace. Por isso, se a gente pegar o ataque sensacional do Manchester City com o ataque do Crystal Palace, que faz gols em casa, o ataque do Crystal Palace é o Zaha e o Benteke, né? É um ataque de força, né? Eu vou apostar em gols nesse jogo, um jogo acima de 2,5, ou então, inevitável, a vitória do City, né? Mesmo jogando fora de casa. Eu vou cravar 3-1 placar para esse jogo. Vamos para o segundo jogo da rodada. Tá pagando 1,28, jogando fora o City. Tá em 1,28 mais ou menos a cotação. Ele ganha 83% das partidas. O índice de vitória do City fora de casa é de 100%, na verdade, né? 10 jogos, 10 vitórias fora de casa. O segundo jogo das análises é pela Liga Botobola de Marrocos. O USA Agadir é o líder lá, contra o Maghreb, que é o Lanterna. Esses jogos para o líder jogando em casa contra o Lanterna fora. Esses jogos para derrubar um espetáculo, mas aqui não vai ter surpresa não. O Agadir tem 5 vitórias, 2 empates, não perdeu em casa. Perdeu só 4, deixou de ganhar 4 pontos só dos 21 que disputou. Marcou 13 gols, quase 2 de média, sofrendo poucos gols, é um bom ataque com uma boa defesa. Contra o Lanterna, que ganhou um jogo fora de casa, empatou 1, perdeu 5 dos 7 jogos, marcou 4 pontos dos 21 que disputou. Fez 2 gols o time do Maghreb nos últimos 7 jogos. Sofreu 11. Frente a frente, 8 dos últimos 10 confrontos, acima de 2,5. O último foi em maio desse ano, 2-1 pro USA Agadir, mais 2,5 gols. Os últimos jogos deles jogando, os últimos 5 jogos do Agadir em casa, foram 3 vitórias, 2 empates, ele não perdeu em casa, o Agadir. Contra o Maghreb, os 5 últimos jogos dele, fora de casa, foram 3 empates, 1 derrota, só ganhou uma vez. Em casa tá pagando 1,53 o Agadir, é inevitável pensar na vitória do Agadir, ou então um joguinho acima de 1,5. Eu vou cravar 2-0 pro Agadir desse jogo. O terceiro jogo das análises e penúltimo é pela Primeira Liga de Israel, o Ashkelon contra o Beersheva. O Ashkelon é o 11º de 14. O Beersheva é o segundo colocado, ficou atrás, tá com 15 jogos. O Maccabi Haifa jogou hoje, ganhou, tá com 16. Por isso está em segundo. O Beersheva pode passar o Maccabi amanhã. Jogando em casa, o Ashkelon tem 1 vitória, empatou 5 vezes como empate em casa e perdeu 1. Conseguiu conquistar 8 pontos dos 21 que disputou, uma média de 1 gol marcado, com uma média maior de gol sofrido jogando em casa o Ashkelon, contra um Beersheva que joga bem fora de casa. São 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 17 dos 27 que disputou, marca muitos gols, sofre um gol de média todo jogo o Beersheva. Frente a frente, 5 dos últimos 6 jogos acima de 2,5. O último nesse formato assim, o Beersheva jogando fora de casa, foi em novembro do ano passado, foi um 5-1 pro Beersheva, vixe Maria, quanto gol. Os últimos 10 jogos das duas equipes, mas
Não entre eles, os últimos 10 jogos do Ashkelon no campeonato e os 10 últimos jogos do Apoel Beersheba no campeonato. Os últimos 10 jogos o Ashkelon não ganha pra ninguém, mais empata do que tudo esse time. Contra um Beersheba que não empata com ninguém, é um empate, 5 vitórias e 4 derrotas, vai pra decidir o Beersheba. Fora tá pagando 1,44 o Beersheba, 83% das vezes ele ganha com essa cotação. Ou então dá pra cercar esse jogo aí. 5 em 6 foram acima de 2,5. Se você quiser jogar um fora empate também pra cercar esse jogo é legal, eu vou cravar um 1-2, o Beersheba ganhando fora de casa esse jogo. E o último jogo, esse jogo, meu Deus do céu, fui caçar na... Tá pagando 1,90 a vitória do time da casa. Em casa, claro, né? Mas dá uma olhada. Pela primeira divisão da Austrália, eu nunca vi um jogo dessas equipes. O Coast Mariners foi fundado em 2004, o Wellington foi fundado em 2007. Ou ao contrário, os times não têm 15 anos. Eu nunca assisti um jogo do Campeonato Australiano, eu vou exclusivamente pelos dados aqui, galera, vê. O Coast Mariners é o 8º, contra um Wellington que é o 10º, de 10, é o último. O Coast Mariners ganhou duas vezes em casa, empatou uma, perdeu 3. Marcou 7 pontos de 18, menos da metade. Marca menos de um gol de média jogando em casa e sofre um gol de média jogando em casa. Contra um Wellington Phoenix, que é o último colocado do Campeonato Australiano. Ele não ganhou pra ninguém fora de casa. Ele tem um empate, ele perdeu 4 vezes. Ele aproveitou um dos 15 pontos que ele disputou. Esse Wellington Phoenix aí, ele fez 2 gols em 5 jogos e sofreu 8, mano. É 1,60, quase 2 gols sofridos por jogo. Nos últimos 5 jogos no campeonato, não é frente a frente, os últimos jogos da campanha deles no campeonato. Os últimos 5 jogos, o Coast Mariners tem 3 vitórias, tem 3 derrotas e 2 vitórias. Agora vê, ele vem de 3 derrotas. Nesses últimos 3 que ele perdeu, ele não marcou gol e sofreu gol nos 3. É complicado. Meu Deus, é um time que faz muito pouco gol esse time. Contra um Wellington Phoenix, que nos últimos 5 jogos tem 4 derrotas e um empate, meu querido. Acho que é o pior jogo do mundo esse. Um dos últimos 5 jogos, nesse formato aqui, o Coast Mariners jogando em casa contra o Wellington Phoenix fora. Um de 5 jogos, só um teve mais de 2 gols e meio. 4 de 5, consequentemente, abaixo de 2,5. Só em 2 desses 5